Lucas 18, a partir do versículo 26. Amém. A palavra diz assim: E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Amém? Eu estava meditando esse texto esses dias, e uma palavrinha que me chamou a atenção, no versículo 28, que Pedro fala assim: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. E aí eu comecei a refletir sobre o que significa casa. O que é casa para você? Casa é onde nós descansamos. Casa é onde nós temos o nosso conforto. Por mais simples que seja, querida, a sua casa, eu tenho certeza que é um lugar bom, é um lugar abençoado, onde você descansa, onde você toma o seu banho quente, onde você se alimenta. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração: tudo isso eu posso prover na sua vida. E aí ele fala aqui nesse texto, né, que eles deixaram casa para seguir ao Senhor. E é interessante que, claro que Jesus, ele sabia quem ia recebê-los bem. Jesus sabia os locais onde eles poderiam se hospedar enquanto eles faziam a obra. Mas os discípulos não. Os discípulos, eles tinham que viver na confiança daquilo que Jesus estava fazendo. E eles deixaram tudo para que o reino de Deus fosse entregue até nós, para que chegasse até nós. E aí ele fala que Jesus responde para ele, né? Não, ninguém há que tenha deixado casa, e ele vai falando, irmãos, pais, filhos, que não receba no presente muitas vezes mais. Querido, então quando nós entregamos aquilo que é natural diante de Deus, no altar de Deus, quando nós deixamos os nossos vínculos, não que você vai abandonar, mas isso não pode ser maior no seu coração do que o reino de Deus, do que a presença de Deus na sua vida. E para a gente viver o reino de Deus, nós temos que viver com fé. É confiar naquilo que Jesus pede para você fazer. Confiar naquilo que Jesus direciona você a fazer. E aí ele fala que receberão muitas vezes mais. E no presente. Não é só na glória. Não é só a vida eterna. O Senhor, Ele tem a plenitude, a provisão para nós hoje. Quando nós nos desapegamos daquilo que é natural. Quando nós desvinculamos a nossa confiança do recurso natural e nós passamos a confiar naquilo que Deus tem para nós. E eu tive uma experiência há uns meses atrás, uma experiência, a gente fala assim que quando
Você pode mexer com quem for, mas quando mexe com o filho da gente, é para provar o nosso coração. E a minha filha estava fazendo vários exames. Eu vou tentar falar, tá, gente? Vai dar certo. E ela estava fazendo vários exames. Eu levei ela numa médica no início do ano. E essa médica deu um diagnóstico falando que a minha filha tinha epilepsia e que ela tinha que tomar uma medicação todos os dias. E aí, naquele momento, eu fiquei sem meu chão. Eu falei, Deus, o Senhor tem um propósito em tudo isso. E aí eu falei com a bispa, ela orou comigo, com as minhas irmãs de guerra, de oração. E eu falei, Deus, se for para glorificar o seu nome, eu estou aqui, mas o Senhor me fortalece. E ela começou a tomar esse remédio, e aquele remédio começou a fazer mal para ela, começou a mudar o humor dela na escola, em casa, e a gente começou a viver um turbilhão muito, muito tenso. E eu falei, Deus, o Senhor me dá uma direção. E aí eu já queria ter levado ela em outra médica para ouvir uma outra opinião. E aí eu fui pedindo para Deus, o Senhor, direciona, me direciona. E nós fomos para o Renovo, em São Paulo, no final de maio. E naquele dia que eu estava lá, na sexta-feira, eu tive uma experiência muito forte com Deus. Eu acordei de madrugada, o Espírito Santo me incomodou a orar. E o Senhor falou, eu quero que você faça agora uma oferta na vida de um pastor. E o Senhor mostrou esse pastor clamando naquela madrugada. E eu preciso que você faça essa oferta, porque ele precisa fazer um tratamento de saúde, e ele precisa desse recurso. E aí eu falei, Deus, mas, né? E aí eu comecei a orar, mas será que é isso mesmo? O Senhor está mandando eu fazer isso? E o Senhor me deu até o valor que eu precisava fazer. E eu não podia dar aquele valor, igreja. Não podia. Não podia. Naturalmente eu não podia entregar aquele valor. Mas eu decidi obedecer ao Senhor. E eu fiz naquele momento a minha oferta. Eu fiz um Pix para a conta daquele pastor. E eu chorei muito, chorei muito. E o mais interessante é que o mesmo problema de saúde que ele estava fazendo tratamento, era o problema de saúde que a médica tinha diagnosticado em minha filha. E aí eu falei para Deus, Deus, eu entrego nas suas mãos, eu não quero mais sofrer com isso. Tira esse peso de mim. E ali eu orei, eu falei, Senhor, traz a cura, traz a cura. E eu orei. E aí, há uma semana atrás, semana passada, eu levei a minha filha em outra médica. Ela fez outros exames mais detalhados, mais completos. E eu relatei tudo. E eu fui orando. E eu falei, bispa, eu estou indo lá agora. Estou indo lá. E eu peço que a senhora interceda, porque eu não sei o que eu vou fazer se essa médica mandar a minha filha tomar esse remédio de novo. Gente, a hora que eu cheguei lá, a médica olhou os exames e falou assim, a sua filha não tem nada. Ela não tem epilepsia e eu vou suspender esse remédio. Ela não vai tomar mais esse remédio. Igreja, para a honra e glória do Senhor. Não retenha quando o Senhor direcionar você. Seja fiel. Seja fiel. Porque esse dinheiro que está aqui, ó, não é nada. Isso aqui não é nada. Isso não pode prender a sua vida. Isso aqui não pode determinar nada na sua vida. Então entrega. Entrega de coração. E você vai ver o que Deus vai fazer. O que Deus vai operar
na sua casa, na vida dos seus filhos. E muitas vezes a gente acha que a gente só oferta para prosperar na nossa área financeira. Não. A oferta é entrega, é ato de fé. Então, quando você coloca diante de Deus, você se desprende disso. Eu não dependo disso. Eu dependo do Deus que eu sirvo e da palavra que foi determinada sobre a minha vida. Amém, igreja? Eu quero convidar você a trazer o seu dízimo, a sua oferta. Traga no seu ato de fé, de gratidão ao Senhor, em nome de Jesus.